Vamos falar de uma polêmica que a gente até comentou no episódio passado, foi inclusive a notícia central do nosso episódio passado, falar do Nintendo Switch 2, mas a gente talvez não comentou tanto a respeito desse ponto específico, até porque esse ponto específico teve desenvolvimentos ao longo dos dias e a gente agora tá trazendo um desses desenvolvimentos. O Doug Bowser, que é CEO da Nintendo of America, né, o braço americano de Nintendo, ele deu muita entrevista por conta do lançamento do Nintendo Switch 2, por conta do evento lá de Nova York, que inclusive nosso queridíssimo Edu foi, e algumas falas dele foram bem recebidas, como por exemplo, uma fala em que ele disse que a Nintendo vai continuar optando por não utilizar IA em seus jogos, né, isso ele deixou bem claro. O toque humano ainda é, segundo ele, o segredo do sucesso dos jogos da Nintendo, então isso foi uma fala muito positiva, nesse momento que a gente tá vendo aí ChatGPT, Estúdio Ghibli, uma série de polêmicas relacionadas a isso, mas uma fala que chamou a atenção negativamente, que até gerou comparativos bem sérios, foi quando ele foi perguntado a respeito do preço do console e dos jogos, né? E aí, obviamente, o Doug Bowser falou um monte de coisa a respeito disso, justificando, né, momento de mercado, custo, a qualidade, né, do próprio console, que inclusive o Edu, que pegou o Switch 2 na mão, pode atestar que realmente o console é muito bem feito, aparentemente, né, o feeling e tudo mais e tal, mas ele deu aquela boa e velha frase do Don Matrick lá de Xbox, né, na época do lançamento do Xbox One, que alguns pintam como assim, foi aqui que Xbox errou e até agora não conseguiu retornar, quando ele mandou aquela de, mas não se preocupe, se o preço está muito elevado, e eu estou parafraseando, tá, se o preço está muito elevado, tem opção, tem o Switch 1, né, e isso pegou bastante mal, assim, não só na mídia, porque aí um monte de site saiu pegando essa fala dele e ressignificando, colocando lá, CEO da Nintendo of America, diz que Switch 1 é a opção pra quem não tem dinheiro pra comprar o Switch 2 e tal, como também na própria comunidade de Nintendo, que já tem reclamado bastante. Inclusive, coloca aqui, Rotei, na tela, o vídeo do Nintendo Treehouse, que é, né, um conteúdo online no YouTube de Nintendo, que saiu junto com o lançamento do Switch 2, né, lá em Nova York, com um monte de gente colocando lá, drop the price, ou seja, baixa o preço, denotando claramente a insatisfação do público que curte Nintendo, porque é a galera que tá assistindo esses tipos de live, com o valor dos jogos e o valor do console. E aí você tem o CEO da empresa nos Estados Unidos falando um negócio como esse, a coisa meio que ficou complicada pro lado da Nintendo of America e pro lado do Doug Bowser. Edu, impressões gerais a respeito dessa fala do Doug Bowser? Você também entendeu essa fala como uma fala problemática ou não? Como é que você enxergou isso daí? Depois a gente passa pro Van Depp também. Fala extremamente problemática, porque pra mim ela indica duas coisas. Ou uma falta de tato em relação à comunidade de games, ou ele sequer saber o que aconteceu com o Xbox no lançamento do Xbox do ano. Ou os dois. Então pra mim é uma fala extremamente problemática. Extremamente, porque se ele não tem ideia do que aconteceu com o lançamento do Xbox One, sendo CEO da Nintendo of America, extremamente problemático. Eu coloco assim, me traz dúvidas de se ele é a pessoa certa pra estar no cargo, porque pra mim um cargo de CEO de uma empresa do nível da Nintendo, né, tudo bem, é o braço americano da Nintendo, ele tem muito menos poder do que os japoneses, mas ainda assim, um cara na posição dele, ele tinha que conhecer tudo de indústria. Pelo menos dos últimos 20 anos, sabe? Tinha que conhecer tudo da indústria pra saber onde que as empresas erraram, o que que as empresas fizeram que causou problema com a comunidade. Então ele nunca deveria ter falado o que ele disse, porque ele tinha que saber que isso foi dito no passado e que a recepção foi extremamente negativa. E as pessoas estão empolgadas pelo Switch 2, elas não querem comprar o Switch 1. Tipo, ele tá jogando um balde de água fria nas pessoas que estão mais empolgadas pelo novo lançamento da Nintendo. Então eu achei bizarro ele falar o que falou. Em relação à precificação, eu ainda acho que a gente precisa esperar o preço oficial do Brasil para poder discutir melhor o assunto. Em dólar, eu acho que o preço do Switch 2 hardware tá em linha com o que se imaginava. E eu acho que pela potência dele, pelo momento do mercado, ele não tá sem noção em questão de preço. Os jogos, para mim, é uma incógnita ainda o que vai acontecer com esse preço aparentemente dinâmico dos games. Falaram que não é verdade que a mídia física do Mario Kart World vai estar $90, parece que é 80. Então assim, a gente tá num momento de tanta incerteza que eu fico receoso de discutir a questão de precificação. Mas essa fala dele é extremamente problemática. Eu acho que a coisa principal foi o que o Edu descreveu muito bem, que é um balde de água fria e falar, não, tá bom, compra o Switch 1, tá aí. Sendo que o Switch 2, né, basicamente vai ser um PS4 em questão de hardware, né, pelo que eu vi. Então se você tem o Switch 1, que
console divertidíssimo, já falamos bastante aqui, mas pra quê, né? Eu trouxe o ponto no começo do episódio sobre o Phil Spencer, e às vezes esses caras começam a falar e acham que tá falando um negócio genial e não tá. O que eu mais gostei disso tudo foi realmente a questão de não usar IA. Eu acho que a Nintendo, eu sempre uso isso, e eu sei que pra muita gente não quer dizer muito, mas eu gosto de arte com alma, né? Eu sou um cara que investe em quadros, em obras únicas. Eu sei que é um luxo, não deveria ser, tá? A arte não deveria ser o luxo, deveria ser um direito básico do humano. Então eu tenho vários quadros aqui pela casa, então só de saber que eles não vão ficar usando IA, né? Você falou do estúdio Ghibli, a gente acabou não usando isso, você falando disso aqui, mas eu achei essa trend. Ah, beleza, quer se divertir, mas eu achei, cara, um tapa na cara, saca? Mas enfim. Eu acho que o Doug Bowser deu uma vacilada monstra, e essa questão da precificação, até a gente não tem a definição dos preços, né, aqui no Brasil e tal, então é difícil, mas tudo bem, eu acho que merece ser crítico, e não acho que a gente deveria normalizar de fato jogos a $80, a $100, mas eles já são 60 há tanto tempo que o pessoal pode culpar inflação, o que seja, e uma hora vai acontecer, cara, uma hora vai chegar, e volta um pouco sobre o GTA, $100, não sei, mas né, eu achei que ele deu uma vacilada aí de novo. Às vezes esses caras vão precisar estar num ambiente mais controlado. O que é bom, né? Porque eles acabam mostrando o que eles pensam de verdade. Eu gosto disso. Mas eu não sei se a Nintendo ficou muito feliz lá, o pessoal do Japão, com as falas dele, não.